Olá, amados irmãos e irmãs. Com muita alegria, hoje nos reunimos no dia 25 de outubro. Hoje, terça-feira, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santo Antônio Galvão, presbítero. Este santo brasileiro que ficou muito conhecido na região de Guaratinguetá e depois pelo Brasil inteiro, pelas pílulas milagrosas. Não só por este cenário, mas sobretudo pela vida deste homem, que entregou a sua vida, o seu ministério, por amor a Cristo, à Igreja, por intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Que o Senhor nos ajude, por intercessão de Santo Antônio, de Santana Galvão, a amar a Cristo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus, e com que podereis compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Como poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no dia de hoje ainda, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje e perceber ainda também as leituras que antecedem o Santo Evangelho. Então diz assim a liturgia: Antônio nasceu em 1739, no estado de São Paulo, e aí faleceu em 1822. Frei franciscano, testemunhou a doçura de Deus entre os homens. Praticou a caridade e a bondade mediante atendimento às confissões e anúncio da boa nova aos pobres e enfermos. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 2007. Em comunhão com as comemorações do bicentenário de sua morte, disponhamo-nos a servir e praticar com lealdade o Santo Evangelho. Então, que possamos também viver esta doçura de Deus, este amor, esta presença de Deus diante daqueles que o Senhor nos confiou. Amados irmãos e irmãs, estamos durante esta semana lendo a carta de São Paulo aos Efésios, como primeira leitura. E no dia de hoje, então, esse trecho que é proposto para a liturgia se encontra no capítulo 5, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Olha o que diz o apóstolo: Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns
para com os outros. Então, que possamos ser solícitos de uns para com os outros. Aqui na leitura vai, de certa maneira, o apóstolo falar sobre a relação conjugal, sobre o convívio entre esposo, esposa, mulher e marido. Ele vai dizer assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Entendamos o seguinte: submissão não significa ser menor, não significa ser escravo de ninguém. Submissão significa, de fato, participar da mesma missão. O homem e a mulher, o casal, têm a mesma missão dentro do matrimônio: a santificação de um para com o outro. Por isso a necessidade de se ser solícito, de estar disponível, de procurar suportar e amar, ajudar naquilo que for preciso, necessário. Então, toda a vivência, o amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, deve ser então voltado na relação de amor que existe entre Cristo e sua igreja, como nós ouvimos no versículo 24. Como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo aos seus maridos. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo. Viver, então, esta profunda comunhão e unidade. Não existe cabeça sem corpo e não existe corpo sem cabeça. Precisa estar, então, nesta profunda unidade. Estar nesse profundo entrosamento de amor de um para com o outro, para que assim possam, de fato, viver a graça de um caminho de amor, de santificação e de cuidado de um para com os outros. No versículo 28, então, ainda desta carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, vai dizer assim o apóstolo: assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, aquilo que eu não quero para mim, aquilo que eu não quero de mal para a minha vida, não desejo de forma alguma para o outro também. E na vida conjugal, na vida matrimonial, isso deve ser ainda mais forte. Isso deve ser muito presente. Esse cuidado de amor de um para com o outro. De um para com o outro, para que juntos possam, de fato, ser cada vez mais melhores. Então, procure depois, com o tempo, retomar essa leitura. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. E procure refletir sobre aquilo que, então, o apóstolo vai dizer, entendendo, de fato, aquilo que o padre dizia: submissão não significa se fazer menor, mas muito pelo contrário, significa que tanto a mulher como o marido possuem a mesma missão dentro da vida conjugal, na vida familiar, na vida da educação dos filhos. A mesma missão. Não pode ser um para cada lado, precisa ser os dois no mesmo sentido, rumo a Cristo, um ao encontro do outro e os dois ao encontro de Cristo. O salmo para o dia de hoje se encontra, então, no Salmo 127, tem como resposta: feliz todos os que respeitam o Senhor. Respeitar, amar, servir ao Senhor, o Deus da vida. Feliz és tu que temes o Senhor e que trilhes seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver. Será feliz, tudo irá bem. Este cuidado, este carinho de Deus para conosco, um Deus que se faz presente em nossa vida. O Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21, nos convida à reflexão sobre o reino de Deus. Jesus que procura comparar o reino de Deus, primeiro como o grão de mostarda,
Já os evangelhos insistem com essa realidade constantemente. O grão de mostarda é um grão pequenino, uma semente pequenina, mas que quando germina e dá, então brota, enfim, se transforma em um arbusto grande, de tal forma que os pássaros podem à sua sombra descansar. De tão pequenino se faz grande. Também o fermento na massa é uma porção pequena, mas que é capaz de fazer com que a massa levede, cresça, apareça. Então, o que nós podemos entender a partir dessa reflexão de nosso Senhor Jesus Cristo? Às vezes, em nossa caminhada, em nossa vivência de fé, podemos achar ou ter a impressão de que a palavra de Deus se faz pequena em nossa vida. Tenha esta mesma confiança, tenha esta mesma esperança. A palavra de Deus, ela é capaz de dar frutos, de fermentar, de fazer crescer em nós a vida em Deus. A vida em Deus. Portanto, é importante que possamos ter esta intimidade com o Senhor. Entenda, intimidade não é simplesmente sentir as consolações de Deus, porque às vezes, na maioria das vezes, não vamos sentir as consolações, ou seja, os arrepios. Mas muito pelo contrário, ser íntimo com o Senhor significa ter o trato de oração, significa estar vivendo esta intimidade de oração para com o Senhor. Não simplesmente uma oração mecânica. É claro, a recitação do Santo Terço é de suma importância. Porém, nós precisamos viver este traço de intimidade para com o Senhor por meio da oração, confiando a Ele a nossa vida, o nosso coração, se derramando diante dEle, louvando e agradecendo por tudo aquilo que Ele nos concede, suplicando por aquilo que nós precisamos, mas, enfim, colocando a nossa vida à disposição do Senhor. Ainda se faz eco em nossa vida aquilo que nós ouvíamos no domingo. Hoje é terça-feira. No domingo nós ouvíamos então a experiência do cobrador de impostos e do fariseu, os dois que estão vivendo a esperança ou a experiência de oração. Um se centra em si mesmo na experiência de oração, no orgulho, no se fazer melhor que os outros. O cobrador de impostos, por sua vez, confia no amor, na providência do Senhor, na sua presença, se reconhecendo pequenino e dizendo: Senhor, tende piedade porque sou pecador. Queres ter intimidade com o Senhor? Apresente a sua vida a Ele. Nos momentos felizes, compartilhe as suas alegrias. Nos momentos de tristeza, busque consolo e esperança no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.